Oi, pessoal, boa noite. Hoje eu fico quase na entrada aqui do Talks. O programa tá mega especial, acho que vocês já repararam, tá todo mundo aqui a caráter, né, não, Simão? Simão é cabeçudo, chapéu não entrou nele, mas enfim, hoje o programa tá mega especial por causa do tema também. E o Leandro vai falar com a gente. Leandro, boa noite, tudo bem? E aí, Pri, tranquilo? E aí, Simão, certinho? 100%. Hoje a gente tá a caráter, fazer jus à festa junina, né? Claro, Julina já, né? Julina, é verdade. verdade. Boa. Hoje a gente vai falar, galera, sobre... Tem que colar aqui, tá? O colaborador pode ser demitido por justa causa, caso não venha tomar vacina. É um tema muito grande, né? Muito grande em extensão aí também. E também muito complexo de ser debatido, né? São situações aí que a gente está vivendo. Mesmo já sendo uma realidade, essa questão do Covid, ela estando aí há quase 2 anos com a gente já, acaba que tudo é muito recente, decisões são tomadas e não tem uma verdade absoluta ainda quanto todos os nuances que podem ter, né? A não vacinação, a posição da empresa quanto a isso, a posição do colaborador. A gente tem que analisar também muitas vezes a questão do perfil, né, da profissão que a pessoa desempenha, se aquilo é fundamental ou não, se ele é uma pessoa da saúde, uma pessoa que trabalha em aeroporto. Então tem isso aí é fundamental. Tem vários pontos. E aí, pessoal, voltando agora para o presencial, surge essa dúvida, né? Posso demitir um funcionário que se recusar a tomar a vacina? E aí, E agora também, assim, agora as vacinas estão entrando, né? Isso. Antes já tinha uma discussão dessa, mas assim, não tinha vacina ainda de fato, ou tinha muito pouco, não era uma regra, né? Mas já estava tendo essa discussão aí. Eu lembro que eu conversei com o João aqui, num talks que a gente estava, falando, e aí, justa causa? Eu digo, não, justa causa não sei o que, não, cara, pode dar problema, não sei o que, tá, não sei o que. Falando em João, um abraço pra ele. Um abraço pro João. Melhoras aí, João. Hoje o João tá na Europa. Isso. Semana que vem é o Simão. Tá preparado? Eu não culturo ainda. Eu também. A gente vai se encontrar lá na Europa. A gente marca pra algum lugar lá. Wembley, talvez, né? Wembley. Boa. Mas com distanciamento. Isso, álcool em gel, bonitinho. Máscara. Sempre. Isso. Mas então, galera, o negócio da vacina pode... E aí vai para um corte no lixo. Né? Será que pode ser demitido por justa causa? Então, pode. Teve há pouco tempo uma decisão do STF, né? Falando sobre a questão. Aliás, isso foi uma confusão na época, né? Porque o presidente falou sobre eu não vou obrigar ninguém a tomar vacina. E aí as pessoas, não, mas tem que obrigar. E outros falam, não, mas não tem que obrigar, e não sei o quê. E aí ficou essa confusão, e aí foi parar no STF, né? O STF teve que decidir sobre isso. Que é bizarro, né? A gente chegar a judicializar o negócio. É uma discussão tão básica, né? Não, assim... Não tem que ser obrigado, assim, cara, eu tenho que ir, sabe? A obrigação é própria, né? Tipo assim, é uma questão da ciência, né? Os caras estão perdendo... Se a gente for parar pra imaginar, quantos bilhões foram usados para desenvolver essas vacinas que a gente tem hoje? Ninguém investe um capital tão alto em uma coisa que não faz sentido, né? Vamos supor, eu não vou gastar bilhões e bilhões para fazer uma torneira que passa água, você já tem uma que passa. Então, assim, é realmente uma necessidade, e você vê a gravidade da situação quando tem essa mobilização mundial para a criação dessas vacinas. E também porque tá atingindo todo mundo, né? Geralmente tem várias doenças aí. A gente precisa continuar com o chapéu? Vamos tirar. Né, gente? Eu vou deixar o pé aqui. Tá coçando. Não, tá aqui, uma coceira aqui. Eu acho que aí vai atrapalhar o Leandro, hein, Priscila? Atrapalha não. O meu aqui não vai ficar, vou deixar o meu aqui bonitinho. Mas todo mundo está sendo afetado por isso, né? O mundo inteiro. Então é o interesse do mundo inteiro financiar a vacina para que ela saia logo. Então foi o que aconteceu. A gente teve aí em tempo recorde a vacina. Então é isso. Agora, eu estava falando da STF, é o seguinte: a galera estava muito na cabeça de falar assim, não posso obrigar ninguém a tomar vacina. Ou então, não, tem que obrigar. A galera ficou meio com a cabeça da revolta das vacinas, né? Que vinha um agente lá e tal, metia a injeção na pessoa e era isso. Não é assim que funciona. O que o STF decidiu, na verdade, foram vários fatores, né? Por que a vacina é obrigatória? Então, assim, é obrigatória a vacina que não é aprovada pela Anvisa? Não. Tem que aprovar a vacina, é óbvio, né? A autoridade máxima que vai falar se a vacina... se a pessoa não vai virar jacaré, né? Ou não.
Mas é ela que vai dizer, ela tem que ser gratuita, né? Então ela tem que ser fornecida de acordo com o Plano Nacional de Imunização. Aí vem a questão, é obrigatório? Mas eu não posso obrigar ninguém a botar a vacina no braço de ninguém. Eu obrigo como? De uma maneira indireta. Então, ou posso dar uma multa, ou eu Estado, né? Eu município, ou eu União, dou uma multa, ou então eu impeço de entrar em algum local público, né? No caso, uma repartição pública, ou de fazer alguma determinada situação, tirar passaporte, por exemplo. Isso já é tão comum, galera. Você vai viajar para alguns lugares, você tem que tomar vacina de febre amarela, senão você não vai. Isso. Entendeu? Até adentrando em cima disso que o Leandro tá falando, eu acho que foi assim uma conjunção de vários fatores. A gente já teve, né, muito problema com algumas doenças, por exemplo, a paralisia infantil, que na década de 40, 50 aí, a mortalidade infantil era de 40%. Então, se você parar para pensar, a cada 10 crianças que nasciam, 10 morriam por causa... 10 morriam, 4 morriam por causa dessa questão de não vacinação, de ter uma doença que não era controlável. A gente conseguiu, através de campanhas e tudo mais, conscientizar a população e erradicar praticamente essas doenças e tudo mais. Só que eu acho que a gente, depois de ter passado por isso, né, ter erradicado, já está numa situação bem mais confortável, certas pessoas pararam de se preocupar com a vacina, pensando assim, eu não vou tomar mais, então assim, isso não é necessário. Aí começaram várias, né, teorias da conspiração falando, vacina tem isso, vacina coloca em você várias coisas que vão te fazer mal e tudo mais. Chip, isso. E aí acabou. Vou botar um chip. Tem muito sensacionalismo também, vários pontos a gente pegar. Agora pensando você estava falando da revolta da vacina, eu estava pensando na época, né? A época da ortografia. Não foi falado, né, para a sociedade, enfim. O pessoal foi lá e vacinou. E agora não, né? Agora tem todo dia na televisão, todo dia na rádio, tá todo mundo, né, sabendo da importância da vacina. Então, aí, não sei, é uma opinião minha. Por que não tomar? Né? E a empresa ela pode obrigar, então, né? No caso, tipo assim, se a pessoa não tomar, ela não vem então presencial. O que está acontecendo hoje é o que você falou. Tá todo mundo sabendo do problema que a gente está passando com a Covid. Tá todo mundo sabendo a quantidade de pessoas que estão morrendo por dia, a quantidade de pessoas que já morreram. Então, assim, qual é a justificativa para não tomar? Lógico que tem que ter uma justificativa médica, né? Alguma coisa nesse sentido. A pessoa pode ter uma reação alérgica. Eu não sei, eu não consigo. Mas é isso que eu tava falando. Eu acho que o motivo da pessoa não querer tomar é justamente isso. A gente já tá num ambiente tão controlado, onde erradicamos tantas doenças, que as pessoas começam a criar teoria da conspiração, falar isso, falar aquilo, pra uma situação que até se a gente pegar 10 anos atrás, não tinha esse tipo de questionamento. Todo mundo tinha essa consciência de tomar vacina. Só que agora surgiu isso. E eu já vi o pessoal falando também da desconfiança tanto da Anvisa, como uma autoridade competente para avaliar, que eu acho bizarro, mas enfim, quanto a confiabilidade no processo da vacina. Porque ela foi feita em tempo recorde, né? Considerando a última que foi feita, a última mais de uma década, ou sei lá, enfim, nem se compara a essa que demorou 1 ano, né? Então o pessoal fica, estão fazendo de qualquer forma. É um tempo de pesquisa muito pequeno, né? Só que também é necessidade. A gente não tinha uma pandemia para controlar também. Exato, trancar todo mundo dentro de casa. A urgência de vamos fazer alguma coisa. E eu tava até ouvindo, vírus se trata com vacina, então você não trata com antibiótico ou outra forma de solução. É vacina e ponto. Então, assim, com relação à questão da empresa, Pri, sim, a empresa pode demitir por justa causa, justamente por causa disso. Essa decisão do STF, ela informa também a questão da individualidade. Tipo, existem as individualidades religiosas, né? As avaliações... Como é que fugiu a palavra agora? Mas a pessoa pode ter uma crença, ela pode ter uma ideia política, alguma coisa nesse sentido, e adotar um determinado caminho. Mas esse caminho não pode sobrepor ao que toda uma sociedade quer. Então, assim, a minha religião, ela tem que ser respeitada? Tem, mas dentro de um parâmetro em que a sociedade não sofra com isso. Então, assim, a partir do momento que eu não tomo a vacina por uma questão pessoal, eu estou prejudicando todo um coletivo. Então, é baseado nisso, essa é uma das premissas em que a empresa ela acaba podendo demitir a pessoa por justa causa mesmo, de fato. Porque a pessoa está botando em risco aquele empreendimento.
né? Na verdade, está botando em risco a saúde dos trabalhadores dentro daquele empreendimento. Então, é complicado. Como que o trabalhador não vai se vacinar? E é lógico, é o que eu falei. A vacina tem que ser gratuita, tem que estar no período dele, né? Imagina você se vacinar. Então, igual a gente aqui, a maioria é mais nova, né? Então, aqui em Belo Horizonte a gente tá o quê? 40 anos? 40, eu acho. Vai entrar, né? 40, 39. Eu não fui vacinado ainda não, gente. Tá 4. Denunciar a idade, né? Mas... quando pode, já tá com vacina e tal, vai lá tomar vacina. Não, mas não tá na minha hora. Não, mas não interessa. Então, ver... Existem pré-requisitos, né? A serem seguidos. Exato. Então, assim, a empresa pode demitir por justa causa, mas lógico, tem que ter, né? Tem que preencher esse requisito de a pessoa tem uma justificativa para isso. Tem um atestado médico informando sobre ela não pode tomar por X, Y, Z motivos. Ô, Leandro, e puxando aí essa questão, né? A pessoa vacinada. A partir do momento que ela está vacinada, a empresa pode obrigar o presencial, 100% presencial, então acabou o home office. Se já vacinou, pode vir. Não, uma coisa não implica a outra não, Pri. Assim, aí é a meu ver, tá? Porque é lógico, você estando vacinado, você não está impedido, né, Simão? Você não é impedido de pegar o vírus. Não. Você pode pegar o vírus. A questão é que a vacina não é 100% eficaz, ou quase 100% eficaz, nos sentidos de... mortalidade. De mortalidade. Você ir para o hospital, de você ser internado, de você, né, ficar entubado e tal. Então, de fato, a vacina ela é muito mais eficiente para esse tipo de situação. Lógico que ela, em algum ponto, cada uma tem o seu percentual de eficácia, que aí permite proteger de não pegar o vírus. E também tem a possibilidade da pessoa também repassar o vírus, independente, né, de ter sido vacinado ou não. Então, assim, é boa pergunta essa. Não tinha me tocado nisso, não. Porque a pessoa, como pode passar o vírus, então a empresa em si, ela pode até assumir o risco, né? Ela pode falar, não, então vamos trabalhar presencial aqui, e, enfim, e faz toda a aparelho inteira para poder proteger os funcionários, porque ela não pode abrir mão disso. E, enfim, chama o pessoal. O que ela não pode é chamar o pessoal, não, você tá vacinado, então tá de boa, vamos fazer aqui tudo tranquilo, como se nada tivesse acontecendo, entendeu? Todo cuidado ainda é pouco. Né? Eu acho que vai muito naquilo que a gente sempre discutiu quando a gente fala de Covid, né? As normas de segurança, sempre tá muito atento a elas, espaçamento, álcool em gel, máscara, todas essas normas aí que acabam sendo de boas práticas mesmo, né? Agora dentro das empresas, se atentar a isso, porque eu acho que essa questão da obrigatoriedade do presencial, enquanto a gente estiver sofrendo com isso, é um risco muito grande para a empresa você querer manter todo mundo presencial, mesmo em funções que não tem essa necessidade, né? Que nem se é uma pessoa que é da obra, que é da parte braçal mesmo, ela vai ter que estar presencialmente, senão não vai conseguir desempenhar a função dela. Mas quem é de escritório, eu acho que assim, a mobilização mais segura é implantar o híbrido, se possível, mas sempre optando aí pelo home office. É o que a grande maioria das empresas, né? Agora, principalmente 2021. Já. Isso. E que nem o próprio Silvano, que esteve aqui, falou com a gente, né? Dessa questão. Para quem é presencial também, é realmente trabalhar forte essa questão dos EPIs e tudo mais. A questão do Covid, ter pessoas também para estar vigiando o pessoal com esses cuidados, porque é a forma mais segura de se precaver. E também acaba que esse cuidado todo que a gente está tendo agora, com álcool em gel, várias normas de segurança sanitária aí, a gente acaba evitando também muitas outras doenças, né? Que nem eu tava pensando. Depois que começou o Covid, eu não gripei. Tipo assim, e normalmente eu teria gripado. Mas não gripei, porque é máscara, é álcool em gel, toda hora você tá se higienizando, tá lavando a mão, tá tendo uma preocupação de não estar tão perto de outras pessoas. Então acaba que a gente gera uma segurança muito maior mesmo. É um método efetivo, realmente. Isso aconteceu desculpa, Pri. Não, pode falar. É porque isso aconteceu mesmo de fato. Na última, não foi pandemia, né? Mas uma situação dessa de vírus que se espalhou, né? Ficou com esse problema, acho que foi 2009? Acho que foi 2009, alguma coisa assim.
E a galera, por causa do costume do álcool gel, reduziu um absurdo de doenças aí. Mas... E além disso, né, se a gente parar para ver também, diminui a questão de circulação de carro, o próprio meio ambiente, o ar fica mais propício, você tem menos problema respiratório com essa questão. Você falou isso aí, eu tô pensando, eu não peguei trânsito depois, né, que a pandemia começou. O pessoal em home office, não peguei. Isso. Às vezes pega um picozinho assim, mas é mais sinal, né, semáforo tá fechado, mas... nem se compara. Nem se compara o que era, né? A gente vê, assim, até saindo um pouco do assunto, mas vários pontos turísticos, né, do mundo, tipo assim, mudaram completamente. Eles falam que até Veneza mesmo, na Itália, que tinha as águas todas sujas depois que veio a pandemia, como diminuiu o fluxo de turismo, acaba que as águas clarearam. Tipo Vingadores, né? Parece o Thanos, né? Metade da população agora em casa, metade fora. Pra você ver a sujeira, a doença que a gente era mesmo, tipo assim. Vai chegando num ponto que a gente não controla, né? Isso. É verdade. E agora uma coisa que eu tava pensando, até a gente levantou a bola antes, será que vira tendência ser um requisito para uma entrevista de emprego a pessoa estar vacinada? O que vocês acham? Eu acho que assim, vai depender da área de atuação, né? Que nem a gente falou. E assim, é uma obrigação direta, né? Que nem essas primeiras pessoas a serem vacinadas foram quem? Profissionais da saúde, profissionais da educação, esse tipo de profissional que tem que lidar com o público direto e que desempenha uma função essencial, né? Que nem assim, como é que a gente vai ter um enfermeiro e ele não vai ser vacinado? A gente tá pondo em risco a vida dele, a vida dos familiares, a vida de um monte de gente. Então essas pessoas, eu acho que sim. Mas para outras funções, eu acho bem difícil a gente pensar nisso agora. A vaga 100% home office já estaria fora. Uma vaga remota não teria esse problema. Mas assim, eu particularmente não vejo problema da empresa exigir, né? Que, você já foi vacinado? Então é lógico. É o que eu falei, agora a vacina está em 40 aqui em Belo Horizonte. E aí você vai reduzir muito o range da sua vaga, né? Então, aí é presencial, não é na área da saúde, por exemplo, não é numa área essencial e tal. Mas a empresa pedir, pensando aqui se é um constrangimento, se é alguma coisa, não vem à cabeça assim, não. Eu tô constrangindo a pessoa porque ela tá vacinada. Vou deixar em aberto aqui pra mim. Sinceramente, não... Pessoal que tá em casa, o que vocês acham? Vamos jogar enquete. Jogar aqui, pra galera aí. Comentem pra gente. Vocês acham que vai ser um requisito, né? A pessoa ter vacinado pra uma entrevista de emprego? Vamos ver, né? Não, para entrevista de emprego não, eu digo mais para ser contratado, para participar. Para participar não, mas para ser contratado. Eu tenho aqui 2 currículos, um vacinou, o outro não. Eu tenho que botar no currículo vacinado. Eu acho que tem mais diferença competitiva. Não sei, acho que não. Acho que não. Acho que vai depender também da vaga, da área de atuação, né? Como o senhor falou. Acho que depende mais disso. Se um profissional de saúde não vacinou, por opção? Exatamente, porque profissional de saúde já vacinou, né? Isso. Então, se o cara não vacinou, então eu chamar ele para ser um agente da saúde. Ele não tem chance. Ou pelo menos, talvez, o próprio hospital vai ceder isso para ele, com a efetivação. Talvez ele não foi vacinado porque ele não estava empregado ainda. Talvez ele conseguiu um emprego agora. Então, talvez tenha até uma ação, né, e tudo mais. E ele não pode se negar a tomar essa vacina. Mas aí entra muito na questão da especificidade da profissão. Por exemplo, a pessoa que é enfermeira, mas não está trabalhando, ela é um profissional da saúde. Um médico não está trabalhando, é um profissional da saúde. Mas essas outras carreiras que não estão, que podem ser desempenhadas em qualquer outro lugar e também na saúde, e aí a pessoa acaba sendo um profissional da saúde, aí sim, ok. Mas o cara já é enfermeiro e não tá trabalhando. Que nem eu tava até pensando aqui, vamos supor, exemplo. Se é uma pessoa que ela tem um carro que ela necessita muito de viajar, de transitar entre países e tudo mais, pode ser uma necessidade. Se o cara não for vacinado, ele não consegue desempenhar a função dele. Talvez, eu acho que fique muito mais claro quando todo mundo puder vacinar. Isso. Eu acho que aí fica bem clara a situação. Tipo, você não vacina? Aí vai ser um contexto real. Eu acho que a própria empresa vai ter isso como... Ela realmente se recusou, né? Ela se recusou a se vacinar. Ela não teve oportunidade ainda e tal. Acho que... E outra, né? Vamos falar a verdade. Você chega numa empresa, todo mundo tá vacinado, vamos tudo que 1 ano. Você fala que não tomou, você é meio que... Tem a gente falando de política do cancelamento. Você é cancelado. Então, ninguém vai ser aberto. Desse cara aqui.
É bem possível que isso aconteça. Pode entrar até por um ramo mais de fit cultural, tipo assim, da empresa, assim, as pessoas que a gente quer ter aqui, do que propriamente um pré-requisito. A cultura, né, cara? A gente vai é igual cigarro também, né? Muito mal comparando, né? Mas, assim, hoje, quem fuma cigarro tem que sair do ambiente onde as pessoas estão para poder fumar o cigarro dela no local aberto e tal. Pessoa que não for vacinada, e aí eu volto a falar mal comparando de fato, mas a pessoa não vacinada, ela tá gerando um risco para todas as outras, né? Então, enfim, aí entra esse negócio de imunidade de rebanho, que não sei o que, não. Tanto faz, né? Imunizado ou não imunizado. Entra nessa linha. Achei boa, achei legal essa pergunta. A gente teve resposta aí, não? Da enquete. Acho que ainda não. Hoje eu tô fazendo enquete. A gente tá verificando, apurando os resultados. Mas... E outra coisa também. Beleza, você foi vacinado. E aí a gente tá vendo que tem algumas vacinas que estão tendo reações. Acho que é só a AstraZeneca que tá tendo, né? Não sei as outras. Pfizer. Eles falam que da AstraZeneca, que eu acho que é mais forte. Que mais bate, né? Que o negócio. A AstraZeneca, o pessoal fica com febre, né? Pelo menos todo mundo que eu conheço tomou. Inclusive eu tive febre, tive reação. Mas eu tive reação um dia só. E no segundo dia eu já tava tranquilo, normal. Eu já ouvi gente falando que teve mais de um dia, né? Eu não sei, assim, é difícil falar, né? Se fosse uma coisa comum, um braço pesado, uma febre. Mas eu vou falar, assim, vacina, se a gente for parar pra pensar, eu tenho nenenzinho pequeno, você também tem, a gente não toma muita vacina, né? Eu tenho anos que eu não tomo vacina. Se for parar pra pensar assim, normalmente ela dá efeito colateral. Não é só a vacina do Covid, né? Um exemplo, meu menino, ele tomou a vacina, tipo assim, vamos supor, da febre amarela, sei lá, qualquer coisa, dá reação nele. E ele é pequenininho ainda. Então, assim, é uma situação normal, eu acho. Todo mundo que está se vacinando corre o risco de ter um efeito colateral ali, uma coisa assim. Por que eu tô falando isso? Eu posso estar falando besteira, mas assim, vacinei e aí tive um efeito colateral pesado. Eu particularmente não vi, eu só vi umas reações desse tipo. O braço pesado, o corpo bem ruim, febre, alguma coisa assim. E se uma adversidade dessa, eu posso pedir atestado? Eu posso faltar ao meu trabalho e pedir atestado? Eu acho que sim, dependendo do nível, né, da incapacidade que te gera, só a pessoa mesmo ela pode saber disso, né? É muito individual. É muito individual. Mas se é uma coisa assim, realmente vai te atrapalhar, vamos supor, te dá muita febre, você tá tendo calafrio e tudo mais, você não vai conseguir render dependendo do seu trabalho. Se é um trabalho braçal, dificilmente vai conseguir desempenhar. Se é um trabalho também que você tem que ficar na frente, vamos supor que dá sono, muito canseira, não sei o quê, talvez você não vai render. Então acho que é muito relativo mesmo à pessoa. Não, mas aí tem que ser uma parada que te incapacita. Que relativamente capacita. Tô mais cansado, tô não sei o quê. Não sei, já fui trabalhar com o pé quebrado e podia botar o pé no chão, por exemplo. Mas aí foi uma opção minha. Mas se quiser pedir um atestado, tal, por deslocar, e aí pega onde? Pega metrô, anda. Então não consigo. É válido. Então, legal esse levantamento aí. A se pensar, né? Mas eu acho que de toda forma vai ser subjetivo. Pessoa por pessoa, situação. Não sei se é mais, se é menos. Eu acho que vai ser até um número pequeno. Eu também acho. Eu acho assim, normalmente você vai ter aquela indisposição, mas não deve ser nada. Só se o vírus uma variante, né? Pega uma variante dessa aí e ferrou. A gente já tá na Delta, né? Então. São tantos que eu não acompanho. Chega na Zeta. Eu também já perdi. Perdido já. Não, eu tô acompanhando porque tá essa moda agora, né? Tá falando negócio de Olimpíada, não sei o quê. E aí já tem as variantes lá. E aí até essa questão da vacinação aqui, a gente tá meio atrás. Estão falando que é um prejuízo pra gente, porque quanto mais tempo a gente fica sem se vacinar, mais o vírus circula, mais ele pode ser alterado, e aí, enfim. A gente acaba virando um celeiro, né? A gente vai criando um negócio. É isso. É nessa linha aí. Pegando aí a Olimpíada, por exemplo, pessoa que não é o atleta que não vacinou, então não vai, né? Jogar pra ela. Aí seria não existe essa possibilidade. Não vai.
porque eles vão vacinar o atleta para poder competir. Aí o próprio atleta vai querer. Mas com certeza, se não tivesse, ele ficaria de fora. Não. Eu tava vendo hoje uma reportagem mostrando os protocolos de segurança, assim, tipo, um grupo, eu esqueci o nome agora do grupo lá da África do Sul. Duas pessoas pegaram e... Saúde. É alergia, viu, gente? Você vai lá. Já foi vacinado. Mas um grupo da África do Sul, dois estavam com Covid, foram testados positivos, e aí eles mapearam com quem as pessoas tiveram contato, foram 21 pessoas, e todas elas ficaram em isolamento. Todas elas foram lá pro hotel, vão ficar em isolamento e tal. É uma forma de você proteger, é uma forma de você, de uma certa maneira, diminuir esse espalhamento do vírus. E assim, eu acho um ponto que eu quero levantar também, até para debate, o quanto é importante essa vacinação. A gente viu isso muito explícito nessas últimas semanas em duas competições que teve aí de futebol, né? Eurocopa e Copa América. A gente vê lá a Europa praticamente o continente todo vacinado e torcida, as pessoas se abraçando e tudo mais, enquanto aqui no Brasil, aqui na América do Sul, na verdade, a gente teve o maior problemão, vai ser em país X, depois Y, não tem como. Aí caiu aqui no Brasil, fizemos a Copa América, mas sem torcida, sem nada. E a gente vê o quanto, né? Como é que eu posso falar? Essas competições, essas coisas que fazem, que dão um alívio, né? Todo mundo gosta de ver, tipo assim, quem tá vendo futebol quer ver torcida, quer ver as coisas acontecendo. E agora a gente vai ter Olimpíada, todo mundo vai acompanhar. Deve ser tipo assim, a competição com maior audiência mundial, as Olimpíadas. Não deve ter ninguém que bate nas Olimpíadas. E isso sem um público, né? A diferença que se faz, tipo assim, tem gente que sonha em um dia poder acompanhar um evento desse. Eu mesmo, se um dia eu tiver a oportunidade, eu vou querer acompanhar uma Olimpíada, uma Copa do Mundo e tudo mais. E a gente acaba que muita gente perde oportunidade. A vida não tem mais aquele brilho nessas competições, tudo por causa desse vírus. Então, assim, vai mesmo ritmo com empresas, cara. A gente vai ter esse retorno aos poucos. Assim, o Simão até lembrou do Silvano, porque ele estava o Silvano era o gerente de RH de uma construtora aqui de Belo Horizonte. Então ele estava numa situação que ele tinha que retornar com as pessoas para o regime presencial, só que ao mesmo tempo tendo cuidado com as pessoas que ficavam expostas. Então, assim, as pessoas vão, mas aí a pessoa tem grau de risco, tem comorbidade, não sei o quê, então ela fica em casa. A outra tem que pegar transporte público e se expõe num determinado horário. Então vão mudar o horário dela para ela não pegar um transporte público cheio, então ela não vem trabalhar, ela vai trabalhar de casa. E vai nessa linha, né? Adaptações da empresa e o bom senso. E aí que entra a responsabilidade da empresa nessa situação toda, né? Porque a gente fala assim, justa causa, agora voltando para o assunto, justa causa no funcionário, que absurdo, não sei o quê. Cara, é um absurdo quando é uma coisa arbitrária, né? Então, e aí o que motivou também muito a escolha do tema hoje foi uma decisão que teve, salvo engano, lembro agora. De uma enfermeira, isso? Não foi uma enfermeira, não, foi uma pessoa da limpeza de um hospital. Isso, exatamente. E aí por isso que eu tava falando negócio de profissões, né? Assim. Então, ela tinha mais que obrigação de vacinar, né? Ou então apresentar uma justificativa para não vacinar. E aí saiu a decisão porque ela falou que não teve tempo para se justificar. Sim. Antes da justa causa. E aí você fica assim, tá, então qual é o erro aí? Primeiro que ela tinha que ter se vacinado, então esse é o primeiro erro. Segundo que a empresa deveria ter ouvido por que ela não se vacinou e antes da justa causa. Eu sempre aí eu vou puxar para a sardinha do lado, contraditória pela defesa. Isso. Então a pessoa, então assim, mas isso, mesmo no processo, ela não conseguiu se justificar. Então, tomou justa causa. Agora, a empresa demite a pessoa. Tipo, você tomou vacina? Não, então tchau. Está enquadrado aqui no artigo, salvo engano, eu acho que é 158. Quando vocês pararam, eu vou até consultar aqui.
É o 158 com relação à questão de saúde das pessoas, no ambiente de trabalho. E a obrigação da empresa ter esse compromisso de gerar um ambiente saudável, tanto no sentido de ambiente físico, né, de proteções, barreiras físicas, quanto de orientação, que aí é um ponto muito importante, quanto até de pessoal também, que a gente estava falando no último Talks, quem quiser, né, no último Talks, salário emocional. Isso. Então, é obrigação da empresa ter esse ambiente saudável, mas essa obrigação também é do funcionário. Isso. E eu acho assim, né, o que a gente sempre fala, o que pode evitar muito essa questão de justa causa, principalmente para uma ação assim, é a conscientização. Você sempre deixar claro para o seu funcionário o impacto que isso pode ter. Porque... a própria empresa pode fazer, né, essa ação. Pode, não, eu acho que é até a obrigação da empresa fazer essa ação, porque assim, a gente sabe, ninguém obriga nada, ninguém e tudo mais, mas eu acho que quando você avisa, quando você faz todo esse processo, você gera até prova a seu favor, né? Sua defesa, assim, ó, eu tentei 1, 2, e-mail, panfleto, infográfico colado na parede, tudo que eu podia, desenho, conteúdo de WhatsApp, tudo foi disparado para essa pessoa, e mesmo assim ela foi a única que não se adequou. Então, assim, acaba que você trabalha isso de forma cultural, que é uma coisa difícil realmente, criar cultura, mas você consegue trabalhar de forma cultural. Então eu acho que é muito importante. Agora, a pessoa, por exemplo, ela pode ter uma justificativa plausível, né? Que até o que a gente tinha levantado antes. Então, eu tenho alergia a tal componente da vacina, enfim. Aí, nesse caso, ela teria o quê? Um laudo médico, né? Pra explicar o motivo dela não tomar vacina. Mas aí cabe à empresa também, né? Mas é comunicação, entender, né? Se tá tendo esse tipo de aviso por parte da empresa, o que se espera do funcionário também é que ele vai se dirigir a alguém do RH, um representante da empresa, e falar, gente, eu não tô tomando por X, Y motivo. Eu tenho essas limitações. Aí eu acho que é bom senso, né? Se a empresa sabe disso, ela pode até demitir, mas não por justa causa. É isso que eu ia falar. Isso não quer dizer que a pessoa tem que ser mantida no trabalho. Não é uma estabilidade. Simplesmente ela não pode ser, não está provocando nenhuma das ações que implicam justa causa. Vamos supor se uma aeromoça, um piloto, uma pilota e tudo mais. E creio eu que foi uma das primeiras profissões a se tomar vacina também, por causa do manejo pessoal, transição entre vários países. Aí vamos supor que uma pessoa que ela é pilota, ela é aeromoça, ela não pode tomar vacina por um motivo desse. Eu sou alérgica a componente X da vacina. Se eu tomar, eu posso morrer, sei lá. Essa pessoa, beleza, ela não vai ser demitida por justa causa. Mas ela não tem competência, ela não tem condições mínimas para desempenhar o cargo dela. Exato. Entra naquela pauta que a gente falou da atuação, né? A área de atuação é exigente, né? Aí sim, eu acho que vai definir. Tem que saber o quanto é exigível o negócio, né? Porque realmente o atestado médico que vai poder informar, enfim, ou então alguma situação específica, é o que eu falei, ela tem que se vacinar dentro da faixa etária dela, por exemplo. Ela não tem ainda. Então, é bobo isso falar isso. Mas E outra coisa também, a demissão, ela não é a única saída. A pessoa ela pode não estar mais cumprindo aquelas necessidades mínimas para aquela função em específico, mas sempre existe a possibilidade de relocação também dentro da empresa. Então, assim, eu acho que isso é um caso hipotético que a gente está discutindo. É lógico. A gente não sabe. Tá falando de possibilidades. Isso. Coisas que a gente ainda vai viver. Mas, assim, eu acho que também é uma gestão humanizada, a pessoa conseguindo entender ali o lado da outra também. Eu acho que todo mundo pode sair feliz, todo mundo dando seu máximo aí numa relação nesse sentido. Igual o que a Pri falou também, a questão do home office, né? Se a pessoa puder ficar em home office, trabalha de home office. Mas o que de fato não pode acontecer é justa causa. Que aí realmente muito justa causa, muito grave. Muito forte, né? Você arrebenta também todos os direitos que a pessoa construiu ao longo daquele tempo, trabalhando e tal. Então, a pessoa tem tanto tempo de casa, construiu uma história tão bonita, e você tem que sair de um lugar, né? Uma mão na frente, outra atrás. Assim. Mas se como errado. Se recusar a vacina, aí realmente não tem jeito. Não tem jeito, né? Tem que sair. Aí a pessoa fez toda a história dela no final. Quando era pra tirar o 10. Rolou. E foi pego.
É verdade. Mas assim, a gente tá vivendo um tempo, cara, que não dá pra gente ficar nessa situação de não quero vacinar, é um risco para a sociedade inteira. Então, se eu não vacino, não tem o que fazer. Eu sou um perigo para as outras pessoas, de acordo com a saúde pública, né? Não só para a empresa, mas para a família, para os amigos, para o convívio social. Exato. Então, assim, e outra coisa que eu não mencionei também com relação à questão do STF, é até bom a gente ter falado, foi, e como é que fica o pai que não quer vacinar o filho? Cara, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente aí, que é obrigação dos pais a fazerem isso. Essa é outra coisa muito importante. Pô, isso aí. Ó, eu não quero liberar o Francisquinho. Manu também tá lá. Vai só na agulha. Tem nem escolha. Já tá tomando um monte, né? Já toma junto. Já vai tudo no bolo. Mas tem isso também, cara. Tem pais que acham que... Aqui eu não sei se tem tanto assim, nos Estados Unidos tem uma influência assim, muito forte de uma galera que não vai contra. Não quer vacinar, não se vacina, não vacina os filhos e acho que tá tudo bem. Eu acho que é uma responsabilidade assim, imensa, né? Aqui eu acho que realmente vai ser pouca essa situação, até pelo fato de que a gente já tem essa cultura, né? Se a gente for falar uma coisa de sucesso no Brasil, a gente pode falar dessas campanhas de vacina e tudo mais. É o próprio SUS, né? Então assim, a gente já garante muito, você não precisa ter custo nenhum e você consegue já dar um calendário de vacinação muito bom pro seu filho e tudo mais, e isso é uma coisa que a gente vai construindo com o tempo, mas como eu falei, com a amenização da situação, doenças sumindo, as pessoas também relaxam. Tipo assim, que nem eu tava falando aquela questão da paralisia infantil, eu acho que a campanha que teve esse ano, ela teve só 40% de adesão, e normalmente 80%, da paralisia? 78%. Então você vê que, tipo assim, como a gente supera uma coisa, o brasileiro tem a memória curta, isso aí não dá pra esquecer. Acaba que os caras falam, vou tomar mais esse negócio. É muito fácil hoje alguém pegar e falar, não vou tomar vacina X, porque tá controlado. Mas se muitas pessoas falarem que não vão tomar vacina X, uma hora as coisas começam a voltar e aí é complicado. Eu fico imaginando aqui, tem um caso aqui em Belo Horizonte, a mãe que ela tava lutando muito para inserir uma determinada vacina, um determinado componente para abranger uma determinada doença, e não era tão comum para o SUS, né? No sentido de ter mais uma despesa para gerar mais uma vacina para aplicar em criança. Então, o que acontece? O SUS ele tem um range de vacinas em que ele entende, olha, isso aqui a pessoa está imunizada das doenças que estão aqui. Lógico, se você quiser mais vacinas, vai comprar, vai pagar e tal. E aí o que aconteceu? Essa mãe teve essa criança e ela vacinou só pelo SUS. E essas vacinas têm tipo 12 doenças, protege contra 12. E aí você compra uma vacina tal que ela tem 15, ela protege contra 15. Então, esse tipo de vacina ela estava lutando porque uma dessas doenças não estava prevista nessas vacinas múltiplas da vida, do SUS. E, assim, não é nem culpa do SUS, não é nem culpa de ninguém, é uma questão de avaliação mesmo. O SUS, avaliação de risco. O SUS, ele tem que atender todo mundo, e é uma despesa. Então, você inserir mais uma proteção de mais uma doença numa vacina dessa é um custo altíssimo. Então, se avalia, né, o médio ali para poder gerar essa vacinação. E no caso dela, ela optou só em vacinar pelo SUS. E aí o filho dela, ou a filha dela, pegou a doença. Nossa. E aí, por causa dessa doença, ele teve vários problemas de saúde ao longo da vida, assim. Ele já é um pouco maior, é uma criança ainda. E ela lutou, acho que saiu até agora há pouco tempo, ela conseguiu inserir mais uma proteção na vacina, justamente por causa disso. E, cara, se a criança tivesse tomado, se a vacina tivesse o tal componente lá para proteger da doença, ela não ia ter nada. Então imagina essa mãe, a cabeça que ela ficou, né? É doido, né? Se sente negligente, eu acho. Cara. É isso que eu ia falar, né? Dá uma sensação. Você fica assim, nossa, cara, por causa de R$1.000.
E assim, o menino tá passando por isso tudo. Não, nem todo mundo consegue, né? Não, sim. Mas assim, eu por exemplo, Mas- graças a Deus, eu tive a possibilidade de comprar a vacina pra Manuela. Mas acho que não precisou vacinar um posto, né? Enfim. Mas quando falava pra mim, a do posto defende contra 10 e a outra defende contra 15. Cara, fazer o que for, eu pego 15. Imagina, se uma dessas 5 pega e eu vou ficar com a minha consciência. Lógico, se eu não tivesse condição, é consequência da vida, Mas eu acho mesmo assim, mesmo quando você não tem condição, a gente tem filho e tudo mais, só quem tem sabe o sentimento que é. Você não dorme tranquilo, não. Você fica assim, poxa, eu podia ter apertado, eu podia ter feito. É torcer, né? Eu lembro quando eu saí da maternidade, na consulta de retorno, né? Aí a médica falou assim, tem uma vacina aqui que acontece, você tem tal coisa? Eu falei, não. E a mãe também não? Não sei o que, não. Então a chance da Manuela ter era ínfima. Mas, tem uma vacina aqui pra isso. Tá, quanto é a vacina? Aí fala um preço assim. Ih, toma meu rim aqui, pega e leva ele. Aí eu falei, não. Quais são as chances? Não, é muito baixo e tal. Tá, então vamos ver. Então, assim, esse tipo de situação você contorna, mas esse requisito mínimo do SUS, as pessoas têm que estar, né, dentro desse range aí. Isso. Pois é, então, bora aproveitar, né? A vacina, é isso Cara, aí. vacina de graça. De graça. Por isso que eu falei no início, né? Por que não vacinar? Isso. Cada cabeça uma sentença, tudo bem, mas... Eu, particularmente, não consigo ver nenhuma... Também não. Consigo ver nenhuma eu não. vantagem em não vacinar. Se a gente para pra pensar, tudo mudou. Tudo. A gente para pra ver assim. Olha um ano atrás. Não, um ano que já tinha Covid. Pega 2 anos atrás. Era outro já tinha, mundo. né? Tá. Não, Já tinha, 2019 não tinha chegado aqui, né? É verdade. Na China já tinha. 2019 explodiu, mas todo mundo ainda teve Natal, novo, festa, carnaval. Pra você ver, 2019, a gente tá em 2021, já passamos do meio do ano e a gente ainda tá vivendo isso. É uma coisa muito doida. A gente vai ter questão de adesão ainda, vai ter muito problema, porque ainda tem muita cabeça que por algum motivo não quer vacinar. Mas eu já ouvi falar, vários profissionais falando que o Brasil tem uma cultura de vacinação e a gente vacina muito bem. O SUS é muito bom para vacinar. Então você vacina a pessoa que está aqui na Zona Sul e vacina a pessoa que está lá no norte. Tem que pegar barco, tem que fazer um monte de coisa. Exatamente. Eu já vi, eu não lembro se foi uma reportagem, quem falou, não vou lembrar. Mas a logística de vacinação no Brasil é muito boa. É muito boa. A gente é referência no mundo. Então, a gente já tem a cultura de vacinação e, além disso, a gente tem uma estrutura boa para isso. Então, cara, só correr atrás. Partir pro abraço. Queridos, como é que a gente vai fazer? Já despede? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero... Vai despedir de chapéu ou sem chapéu? Isso, sem chapéu. Sem chapéu. Vai de chapéu? Então, em respeito ao Simão, eu vou de chapéu. Gente, eu vou comprar um chapéu maior pro Simão. Não, eu acho que você tem que ser inclusiva mesmo. Olha aqui. Pô, Simão, tá vergonhoso esse tamanho de chapéu. Mas tudo bem, acontece, né? A vida é assim. Agora ficou mais gangsta. Gangsta. Mas o que eu acho? Eu acho que é conscientização mesmo. Todo mundo tentar se vacinar, né? Ter essa conscientização, disseminar também essa ideia, porque é muito importante para todos nós. E a gente vacinando, a gente não vai ter esse problema que é a demissão por justa causa por não vacinação. Então vamos tentar trabalhar em cima disso. As empresas também serem conscientes e fazer a parte delas, criando cultura, falando da importância, que a empresa também se importa com isso. A gente falando de salário emocional, semana passada a gente falou muito de fit cultural, de estar alinhado com a proposta da empresa, e isso é uma coisa que hoje faz sucesso. Se a empresa começar a falar, se as empresas começarem a trabalhar esse tipo de postura, esse tipo de conduta, eu tenho certeza que vai ser um sucesso e vai ser raridade esse tipo de situação no nosso judiciário, né? De ter que decidir aí uma justa causa por causa de uma não vacinação. É isso aí, a empresa, né? Flexibilizar também, a questão do bom senso que a gente falou. Também aquela questão da conversa, então facilitar a comunicação interna entre os colaboradores, entre os líderes, os liderados, e eu acho que é isso. Eu acho que é uma ação por parte da empresa, é uma ação por parte das equipes,
e a própria, né, o próprio funcionário. Né? Que só tem a ganhar, né? Não, eu acho que vocês foram perfeitos. Eu nem vou falar mais nada, não, porque eu acho que é isso mesmo. A empresa tem que se conscientizar, mas a pessoa também, né? Então, e não é o fato de já estar vacinado que a gente pode dar mole. Então, a empresa tem que continuar com os cuidados, tem que continuar com as formas de prevenção, tem que ter essa visão de bom senso. O funcionário também, então é seguir esse caminho. É a dica que a gente pode dar hoje, né, gente? É isso aí, é um time unido. Pô, junto, né? É um trabalho plurilateral, né? Todo mundo tem que trabalhar. Exato. É isso aí. Bate-papo hoje foi muito bom, né, gente? Foi Foi bom estar aqui com vocês dois. João fez falta, né? Mandar um abraço pra ele. Eu espero que ele esteja bem, não esteja sofrendo, né? Também. Torçamos sempre bem-estar do nosso amigo. Daqui a pouquinho, pela idade, ele vai estar vacinado. Vai estar bem. Baby Boomer. Falou pra mim que não é, não. Eu acho que ele já até vacinou, né, o João? Pelos cabelos brancos, entrega. Ninguém fala, não, mas eu sou mais velho que ele. Quer dizer, ele fala que eu sou mais velho que ele, mas ele nunca falou a idade dele. Aquilo, você entende futebol, não entende? Você sabe o que é um gato? Então já. Agora eu vou ele. Gato é aquele jogador que fala que tem uma idade, mas ele é mais velho para poder entrar em determinados caminhos, entendeu? Entendi, mas é isso aí, pessoal, foi muito bom, gostei bastante. Então, galera, não esquece de deixar o teu like aí, por favor, isso ajuda bem a gente. Manda nos comentários também sobre qualquer coisa que vocês queiram desabafar, falar, enfim. Marca o sininho, né, Simão? Para receber as notificações. Exato. E tem o que mais, Pri? Na quinta-feira? Na quinta-feira vai sair na íntegra, né? Sai no Spotify e sai também no YouTube. Semana que vem tem mais, né, gente? Semana que vem temos um convidado aí especialíssimo. Isso aí. Boa. Vamos fazer um mistério aqui. Vamos falar que é o Sandro. Ao longo da semana. Mas que Sandro. Vai ser o Sandro. Mas o cara você vai ver o LinkedIn. Você vai ver o LinkedIn dele. Conhece muito. Sabe demais. Então, tem pra somar. Fiquem aí, acompanhem sempre a gente. Toda terça-feira, 19 horas, aqui no YouTube. Quinta-feira no Spotify, a gente tá lá na íntegra também, você ouvindo lá durante o seu caminho do trabalho, ouvindo enquanto tá fazendo alguma coisa em casa. E é isso, galera. Fechamos? Fechamos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu, um abraço, gente. Tchau. Tchau.